boa tarde, 6h15 a partir de hoje. Esse é o nosso novo horário. É o jornalismo regional na tela da TH+ SBT, começando um pouquinho mais cedo. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é segunda-feira, 2 de março. Veja os destaques da edição de hoje. Vaticano anuncia hoje o novo arcebispo de Aparecida. Jovem de São José dos Campos é agredida pelo ex-companheiro e pede por justiça. Há exatos 30 anos, o Brasil se despedia da banda Mamonas Assassinas. Você lembra das músicas que marcaram época? Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. Uma escola de Aparecida foi furtada hoje. A Beatriz Plácia está na cidade e traz as informações ao vivo sobre esse caso. Oi, Bia, boa tarde. Oi, Marcela, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui em frente à escola Murilo do Amaral, que fica no bairro São Roque, aqui em Aparecida. Foi nessa escola que o furto aconteceu. A diretora chegou para trabalhar hoje de manhã e percebeu que uma porta havia sido arrombada aqui na escola e estava tudo revirado. A gente tem as imagens que eles gravaram no momento em que chegaram aqui na escola, tudo revirado, tudo bagunçado. Alguns objetos foram furtados também. Essa diretora acionou a Polícia Militar, que esteve aqui, fez uma perícia no local e um boletim de ocorrência foi aberto na Polícia Civil, que agora investiga o caso e tenta chegar em algum suspeito que tenha feito esse furto aqui na escola. A gente entrou em contato, Marcela, com a Unidade Regional de Ensino, que fica em Guaratinguetá. Eles, claro, lamentaram o ocorrido e disseram que as aulas aqui na escola seguem normalmente. A gente vê agora um movimento grande, tem até um ônibus escolar aqui ao meu lado, mas a gente fica triste, né, de repassar uma notícia como essa, porque a gente vê aí tudo revirado. Imagina, os professores têm um trabalhão danado para deixar tudo bonito para os alunos e aí vem um criminoso e faz esse tipo de coisa. A polícia não repassou para a gente quais itens foram furtados, porque eles estão fazendo ainda um balanço aqui na escola. Eu volto com você no estúdio. É triste mesmo, Bia, porque as pessoas, os funcionários, de uma forma geral das escolas, lutam muito para conseguir normalmente o básico, o mínimo. Falta recurso em muitas unidades de ensino e, de repente, as pessoas conseguem, de uma forma bem suada, colocar várias coisas dentro da escola e aí criminosos vão lá e furtam tudo. É muito complicado. Ah, não foi tudo, tudo bem, mas furtou alguma coisa, não deveria ter tirado nada de dentro da escola. Tomara que isso tudo seja de fato esclarecido e as pessoas responsabilizadas de verdade. Bia, obrigada pelas informações, viu? Um beijo para você, boa semana. Ainda falando sobre Aparecida, o Vaticano anunciou hoje o nome do novo arcebispo de Aparecida. Dom Mário Antônio da Silva vai suceder Dom Orlando Brandes, que estava no cargo desde 2017. Dom Mário Antônio da Silva tem 59 anos e nasceu em Itararé, no interior de São Paulo. É formado em teologia e foi ordenado sacerdote em 1991, na diocese de Jacarezinho, no Paraná. Em 2007, foi nomeado bispo auxiliar de Manaus e em 2015 assumiu como bispo diocesano de Roraima. Desde 2022, exercia a função de arcebispo metropolitano de Cuiabá. Ele sucede Dom Orlando Brandes, que deixa o governo pastoral após uma década, ao se aproximar dos 80 anos de idade. Pelas normas da Igreja Católica, ao completar 75 anos, arcebispos e bispos devem apresentar o pedido de renúncia. Dom Orlando atingiu essa idade em 2021, quando encaminhou a solicitação ao Vaticano, mas o Papa Francisco prorrogou a permanência dele até os 80 anos. Em entrevista coletiva, o agora arcebispo emérito agradeceu pelo período em que esteve à frente da arquidiocese. A minha avaliação desses 9 anos são 3. A primeira, agradecer a Nossa Senhora, a Deus, que me trouxe para cá, indigno, de Londrina para cá. Segundo, agradecimento ao povo de Deus. Eu aprendi muito com o povo aqui, com a fé do povo. E assim, eu também cresci na minha fé
com a fé desse amado povo. E como vocês sabem, para cá geralmente vêm os mais pobres, que são ricos de fé, mas Nossa Senhora acolhe a todos. E a terceira gratidão é porque o relacionamento meu de bispo diocesano com os redentoristas foi assim muito bom, muito positivo. Eles foram muito compreensivos e eu quero de modo especial agradecer o Padre Eduardo, o reitor do santuário. Durante a coletiva, ele também falou sobre os planos após deixar o cargo e afirmou que pretende continuar atuando junto às pessoas mais pobres, marca do período em que esteve à frente da arquidiocese. Se eu permanecer aqui, eu gostaria de trabalhar nos hospitais. Sempre desejei isso. Jesus ajudou os doentes, curou os doentes, deu remédio para os doentes. Eu gostaria de continuar essa missão. Quer dizer, termina uma missão de arcebispo, mas a missão, diz a liturgia da igreja, a missão do bispo é até o fim. Dom Mário Antônio da Silva será o 6º arcebispo de Aparecida. A expectativa é que ele tenha um período de até 2 meses de preparação antes de assumir oficialmente a arquidiocese, uma das mais importantes do Brasil, responsável pelo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, templo dedicado à padroeira do Brasil e considerado o maior centro de peregrinação católica do mundo. Em 2025, o santuário recebeu 10,5 milhões de peregrinos. Muitos fiéis já manifestam os votos de boas-vindas ao novo arcebispo. Dom Mário, que o senhor seja bem-vindo aqui nessa Nossa Senhora Aparecida, nosso santuário. Sou um grande devoto de Nossa Senhora Aparecida. Vamos receber ele com muito carinho e também espero que ele também vai amar nós, igualzinho nós vamos amar ele, tá? Como o Dom Orlando fez, e que seja o pastor que leve esse rebanho, essa casa, aqui, que é tão especial, que seja um bom pastor para esse rebanho. Uma jovem de 21 anos foi agredida física e psicologicamente pelo ex-namorado em São José dos Campos. Não bastasse toda a violência que ela viveu, o trauma que isso gerou, agora ela precisa lidar com um outro fato que também gera muita indignação e muita dor. O rapaz foi levado para a delegacia, prestou depoimento, mas foi solto. Foi por pouco que essa jovem de São José não virou estatística. Ela foi ameaçada e agredida pelo ex-namorado. Quinta-feira eu estava no meu serviço e aí ele começou a me mandar mensagem me ameaçando, falando que ia espalhar vídeos meus para minha mãe e para algumas pessoas, se eu não comparecesse lá na minha casa. E eu, desesperada, saí mais cedo, cheguei na minha casa, ele estava lá e eu mandava ele embora e ele não queria ir embora. Ele só falou que ia embora quando ele destruísse a minha vida. Aí ele acabou pegando meu celular e foi que começou as agressões, né? Ele veio pra cima de mim, me derrubou na cama, começou a me enforcar, começou a puxar meu cabelo, me dar tapa, tentou tampar meu nariz e falou que ia me matar. E aí chegou as polícias, né? A mãe dele acabou subindo lá, depois a minha mãe acabou entrando lá também, aí aconteceu toda uma situação. E aí, por fim, ele foi levado, né, pra polícia, pegou em flagrante, mas infelizmente ele acabou saindo pela porta da frente, né? Quando eu fui lá na delegacia, fiz o boletim, fiz a medida protetiva, mas meio que não aconteceu nada, ele acabou sendo solto mesmo. A vítima e o agressor tiveram um relacionamento de 5 anos, mas foi depois do término que os episódios de violência se intensificaram. Esse vídeo foi gravado por um vizinho. Nele, além dos gritos de socorro, é possível ouvir os tapas que ela levou. Teve momentos que ele vinha e usava muita força e eu tentava me defender. Só que quanto mais força eu usava, chegou um momento que se eu usasse minha última força, ele ia me matar. Então eu acabei,
deixando, tentando não usar mais a minha força para tentar me defender, e ele deixava bem claro, olhando no meu olho, que ele ia destruir minha vida e que ele ia me matar. A Renata conta que foi difícil ver a irmã sofrendo aquela situação. Eu fiquei desesperada. Minha irmã, eu não sabia o que poderia acontecer, não desacreditava de que poderia acontecer o pior. Então foi um dos motivos que eu tive também para poder gravar, né, para poder expor. Foi nas redes sociais que a Renata viu uma forma de alertar outras mulheres sobre a violência. O vídeo já conta com mais de 500 mil de visualizações. Ela já vivia num relacionamento abusivo, né, com muitas ameaças, e a gente já sentia isso. Inclusive, foi a segunda vez que aconteceu. Teve uma primeira vez que teve um episódio de agressão, então a gente já ficava meio desconfiado, só que o problema é que ela vivia num relacionamento abusivo, ele sempre voltava, falava que ia mudar e ia, né, levando ela com ameaças, então a gente sempre teve um pé atrás, mas dessa vez eu não ia deixar passar, como eu falei. A minha faculdade, por exemplo, ele ficava bravo de eu ir pra faculdade, então eu não poderia ir pra faculdade. Se eu me arrumava muito pra ir pra faculdade, ele já não gostava. O meu carro, eu não podia dirigir, só ele poderia dirigir. Então, assim, foram coisas assim bem tóxicas mesmo que ele começou a apresentar entre esses tempos, e era mais quando estava entre quatro paredes comigo, entendeu? Na frente de outras pessoas, ele era um anjo perfeito. Aqui na cidade, o suporte às vítimas de violência doméstica é feito pela Delegacia de Defesa da Mulher, que funciona 24 horas. Formalizar a denúncia é importante para garantir a investigação e também a responsabilização do agressor. Foi isso que a vítima fez. Ela registrou o boletim de ocorrência e agora espera a medida protetiva para se sentir mais segura. Hoje em dia, no fundo do meu coração, depois de toda essa exposição, né, que eu tô vendo que, espero, né, que a justiça seja realmente feita, eu tô em paz porque é algo que eu sei que eu saí, entendeu? Mas eu fico preocupada porque, querendo ou não, a gente não sabe, a medida protetiva ainda não tá certa, né, porque a medida protetiva só vai estar totalmente certa quando eu e ele estiver com o papel em mão. Nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para entendermos o porquê desse rapaz não ter sido preso, mas nós não recebemos nenhum retorno até o momento. 6h26, vou te mostrar como é que ficam as temperaturas amanhã na região. A previsão não mostra a chance de chuva na terça-feira. Em São José dos Campos, a máxima sobe até a marca dos 29 graus. Os termômetros em Lorena variam entre 15 e 28 graus. Para São Sebastião, os meteorologistas mostram mínima de 17 e máxima de 26. Já em Santo Antônio do Pinhal, a mínima é de 15 e a máxima de 25 graus. A semana começa sem previsão de chuva e com várias vagas de emprego no pátio de São José dos Campos. Direto da redação da TH+SBT, a Gabriele Luiza traz as informações sobre as áreas com mais oportunidades aqui na cidade. Oi, Marcela, boa noite. A maior parte das oportunidades são para operador de teleatendimento, com 130 vagas disponíveis, sendo 20 delas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Também há vagas para serralheiro, cobrador de transporte público, auxiliar de limpeza, instalador de linhas telefônicas e também para pedreiro, entre outras funções. Os interessados devem comparecer ao PAT carregando o documento de identidade, o currículo e também a carteira de trabalho. O atendimento acontece das 8 da manhã às 4 da tarde na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Gabriele Luiza para o TH+ Notícias. Nós entramos em março e em março tem o Dia das Mulheres. Esse ano, dia 8, cai no domingo. Hoje, se a gente parar para analisar, a gente vai constatar que as mulheres estão se destacando mais, estão ocupando em maior quantidade cargos de liderança, se destacando em áreas que antes não faziam parte da nossa realidade. Hoje a nossa conversa com a Adriana Maciel é sobre esse olhar feminino dentro do mercado de trabalho. Oi, 6h28, bora falar da mulherada para a mulherada, né, Adriana? Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, ai, que papo gostoso, né? Eu também acho. Reflexivo, importante.
Muito importante, é isso mesmo. A gente fala que assim, que as mulheres elas têm um olhar diferente, um sexto sentido diferente para tudo na vida, e quando isso é bem empregado no mercado de trabalho, a gente consegue se destacar e até desempenhar vários papéis ali que antigamente diziam que a gente não podia. Exatamente, e a gente provou o contrário, né, Marcela? Hoje tem muitos ouvintes aí, nossos telespectadores, mulheres, né, que têm dupla jornada muitas vezes, né, trabalham fora, trabalham em casa, né, cuidam dos filhos ali, e muitas, Marcela, hoje em dia o que antes era mais raro da gente ver são chefes de família, são as responsáveis, né, pela renda, e além de tudo isso, as mulheres hoje, elas ocupam, então a gente fala assim, antes a gente falava, as mulheres vão entrar no mercado. Elas estão no mercado, elas estão ocupando. E algo muito importante que você trouxe, né, para falar que hoje cargos de liderança, muitas mulheres empreendem, têm o seu próprio negócio. Graças a Deus cresceu esse número, né? Então hoje é dia da gente reconhecer, né? Estamos chegando aí no nosso Dia Internacional, todo dia é dia, mas é importante essa reflexão e ter esse reconhecimento e as próprias mulheres saberem da sua competência. Adriana, como é que para vocês, recrutadores, né? Como é que vocês enxergam quando a mulher ela é mais determinada, quando ela sabe o seu valor e exige esse reconhecimento, que a empresa valorize o trabalho daquela pessoa que provavelmente se dedicou muito para conseguir alcançar aquele cargo que é tão sonhado, mas muito suado para as mulheres, porque a gente tem que provar, parece que em dobro. Exato. E não é exagero falar assim, você mulher sabe disso. É isso mesmo. Infelizmente, hoje ainda a gente fala, né, que ainda existe uma desigualdade, principalmente salarial. Mulheres com o mesmo cargo de liderança, mesmas responsabilidades dos homens, mas ainda assim com salários menores, né? Então, hoje a gente tem essa tendência, uma fiscalização, já olhando essa equiparação salarial, igualdade salarial, onde temos duas pessoas, homem e mulher, exercendo o mesmo cargo, mesma função, responsabilidade precisa estar igual, mas nem sempre é assim. Né? E como nós aqui, eu sempre estou fazendo entrevista, os cargos, a gente fala, né, que a maioria também dos candidatos são mulheres e você vê muito essa realidade de mulheres com dupla jornada mesmo, né? Mulheres fortes, resilientes, que não aceitam o não como respostas, que continuam. Então, hoje, num processo seletivo, é muito comum ter mulheres ali concorrendo às vagas. E como que a gente sabe que ela vai se destacar? Como que ela também se prepara, né? Porque a mulher, ela não fica para trás, ela vai atrás, ela estuda de noite, né? Ela trabalha numa outra renda, faz um projeto, acontecer, né? Faz acontecer, faz um projeto freelance, dá um jeito, dá exemplo para os seus filhos, né? Então isso, quando a gente vai ver ali no currículo a sua trajetória e a mulher tem aquela docilidade, aquela forma ali de falar, que a gente vê essa garra e essa coragem. E sem falar também nas soft skills, que são as habilidades comportamentais que o poder feminino já tem isso. Então, uma resiliência, inteligência emocional, saber lidar com pessoas, tá? Hoje a gente já tem pesquisas que falam que as mulheres ali no ambiente corporativo, ela faz um clima organizacional melhor, motivador, mais acolhedor. E isso a gente pode encarar como um diferencial que precisa ser valorizado pela empresa e por nós também. Exato. A gente pode se orgulhar e falar assim, eu sou uma boa profissional, eu estudei para isso, eu me preparei para isso. E se hoje eu estou num cargo de liderança, é porque eu fiz por merecer. A gente pode se orgulhar disso sem, claro, ser prepotente. Isso está em desuso, não está na moda não. Mas é importante que a gente se valorize e saiba do nosso potencial e do nosso destaque, ali, do nosso diferencial, né? Com certeza. Antes da gente esperar do outro esse reconhecimento, o Dia Internacional da Mulher veio, né, para essa reflexão, para a gente realmente parar e olhar o poder, né, o quanto que a gente lutou para ter esse reconhecimento, mas antes vir de nós mesmos, saber, né? Olha a sua jornada lá atrás, aonde você chegou, claro, com muito empenho, dedicação, com choro, né? Com dupla jornada, enfim, mas a gente tem essa característica e é louvável, temos que reconhecer, temos também que comemorar. Muito bem, Adriana, a gente só vai se ver no dia 9, então o Dia da Mulher já vai ter passado, então parabéns pelo Dia da Mulher. Pra nós. E pelo seu destaque também na sua área de trabalho, viu? É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, é um prazer e você também é uma
referência, né? As pessoas aí, a gente vê, né, o público, esse carinho que só a mulher tem, viu? Verdade, o público Parabéns. É muito carinhoso comigo, com a gente. Obrigada, viu? Até semana que vem. Até. Seis e 34, o comercial tá chegando, tá bom o intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre financiamentos. Imóveis financiados são a realidade da maioria que consegue ir em busca do sonho da casa própria, mas falta de planejamento e de informação pode fazer o sonho virar pesadelo. A gente vai receber aqui no estúdio uma advogada que pode te ajudar a esclarecer alguns pontos que geram dúvida e que fazem muita gente perder, inclusive, os imóveis. Você pode ficar à vontade, tá bom? Para você usar o nosso espaço para tirar suas dúvidas. Tá nessa situação? Será que você fez assinou um contrato que você tá seguro? Deu um passo ali que você tá um pouco indeciso? Conta pra gente essa história, quem sabe a gente não pode te ajudar ao vivo. Nosso WhatsApp é o 99752-4005. Eu volto já. Jornal TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê. A única churrascaria premium da região. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Churrascaria Boi Galê, a única churrascaria premium da região. Aqui você encontra carnes selecionadas, buffet variado, adega climatizada e um ambiente refinado para viver momentos especiais. E as sobremesas? Simplesmente irresistíveis. Para completar, tem estacionamento amplo e coberto. É um espaço kids super divertido para criançada. Churrascaria Boi Galê. Em São José dos Campos, Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 6.709, Jardim Serimbura. @Boi Galê Churrascaria. Hoje, com bem mais que os meus 20 e poucos anos, eu só quero dessa vida é ser feliz. Já chorei, sorri, errei, acertei, lutei, conquistei. Quer saber? As emoções e momentos que eu vivo junto com vocês são as minhas composições mais bacanas. Fábio Júnior Legacy. Celebre a sua jornada. Só aqui no Brasil, 13 milhões de pessoas vivem com doenças raras e muitas vezes elas levam anos até conseguirem o diagnóstico correto. Com o teste do pezinho, é possível identificar essas doenças raras logo no nascimento. O Instituto João Clemente é pioneiro no teste do pezinho e credenciado no Ministério da Saúde. Ele garante o acesso ao diagnóstico e o acompanhamento especializado. Todo mundo tem um nome pra chamar quem é bom no que faz. Aí é profissa, viu? Vem ser profissa também. Faça curso técnico ou superior de tecnologia. O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer e investe para que você tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. É mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Educação profissional e tecnológica. Vem ser profissa. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. O tempo passa e certas coisas não mudam. O sonho da casa própria é um deles. Quem já comprou um imóvel sabe que não é algo simples. É preciso avaliar tudo muito bem para tentar fazer um bom negócio. Quem ainda não conseguiu concretizar a compra sabe que o planejamento é importante para dar esse passo. E não dá para perder dinheiro. Tudo, absolutamente tudo conta. O financiamento é a realidade da maioria. E para não correr o risco de cair em pegadinhas, é importante ter informação. E quem assiste a TH+ Notícias
não fica sem informação. Eu tenho o prazer de receber aqui ao vivo nos estúdios a Cristiane Gonzalez, que é advogada e veio participar para tirar as suas dúvidas também sobre esse assunto tão importante, né, Cristiane? Bem-vinda, obrigada, Muito obrigada, viu? Marcela. Tô é uma feliz honra em te estar receber. aqui. Obrigada. Obrigada a você. Cristiane, eu falei uma coisa que, assim, eu acho muito importante, porque a gente ouve muitos relatos das pessoas falando: eu queria muito comprar minha casa, eu queria muito sair do aluguel, eu me preparei a vida inteira para fazer um financiamento e comprar o meu imóvel. Isso é positivo, sim. Mas se as pessoas, às vezes, na empolgação, não se atentarem para algumas informações, isso pode virar uma dor de cabeça e um trauma horroroso, né? O que você sugere que as pessoas se atentem muito na hora de fato, assinar um contrato de financiamento? Então, Marcela, a empolgação, ela é boa, é claro que é um sonho da vida de todos, né, ter a casa própria, mas nós temos que ter um cuidado, como você mesma falou, o financiamento hoje é uma realidade e nós temos que ter alguns cuidados, porque hoje o contrato de financiamento, ele é regido pela garantia da alienação fiduciária. O que é essa garantia da alienação fiduciária? Você que está comprando o imóvel, você não vai ter a propriedade do imóvel, você está passando a propriedade do imóvel para a instituição financeira. Ou seja, você só tem a posse do imóvel. É do banco até você terminar de pagar. Exato, é do banco até que você quite e aí sim a propriedade passa diretamente para o comprador. O problema é se você não tiver condições mais de arcar com aquelas parcelas que você contratou no início. Então, se você não consegue arcar com aquelas parcelas, normalmente as instituições financeiras, nós estamos falando em 3 parcelas normal, mas a maioria das instituições financeiras prorrogam isso até pelo custo de ingressar já diretamente com a consolidação da propriedade, etc. Mas vamos falar normalmente entre 3 parcelas. Está devendo 3 parcelas. Qual é o grande risco? Não existe um processo judicial. Tá? Aquele processo que todos nós conhecemos, tem que ingressar na justiça, ser citado, responder ao processo. Não existe. A lei da alienação fiduciária, ela é extrajudicial. Então, não pagou 3 parcelas, a instituição financeira ela vai notificar obrigatoriamente via cartório o devedor para que ele pague em 15 dias a dívida. Se ele não pagar nesses 15 dias, automaticamente a instituição financeira ela vai consolidar a propriedade em nome dela junto ao cartório. Ou seja, ela consolida aquela propriedade que já era dela desde o início, que o devedor, o comprador passou para ela vai consolidar dentro do cartório de registro de imóveis e aí passa a ser dela definitivamente aquela propriedade. Ou seja, você perde o que você está suando para pagar e ainda não terminou. Até porque os financiamentos costumam ser muito longos, né? Se as pessoas não fazem esse planejamento pensando lá na frente, a chance de pagar, e se acontecer alguma coisa de você perder, sei lá, seu emprego, enfim, você conseguiu atrasar 3 parcelas, a chance de você perder tudo aquilo que você investiu é muito grande. Sim, é muito grande porque nós temos 2 riscos muito grandes. Primeiro, como eu falei, na notificação que vai ser recebida via cartório, mas eu preciso receber essa notificação pessoalmente? Infelizmente não. A lei diz o seguinte: se o seu porteiro receber essa notificação para que você pague no prazo de 15 dias e ele perder essa notificação ou não te entregar, ela é válida. Entendi. E aí você não fica nem sabendo, e muitas vezes você vai ficar só sabendo de que está correndo esse processo extrajudicial quando o seu imóvel for a leilão. Porque aí a lei diz o seguinte, Marcela: consolidou a propriedade, o banco, a princípio, ele não pode, a instituição financeira, ela não pode ficar com o imóvel. Ela precisa levar ele a leilão. Entendi. E aí nós temos o primeiro leilão e o segundo. E nós sabemos que quando existe o leilão, as pessoas que adquirem imóveis no leilão, normalmente elas são investidores. Então elas sabem como funciona. Elas sabem como funciona. Porque no primeiro leilão, o que vai acontecer? É obrigatoriamente ser arrematado pelo valor de avaliação dele, ou seja, uma avaliação de mercado, o valor real do imóvel. Porém, se não for arrematado no primeiro leilão, no segundo leilão, ele pode ser arrematado pelo valor da dívida. E aí o que acontece?
quita a dívida, ok, vai quitar a dívida para o devedor, porém ele não recebe de volta aquilo tudo que ele já pagou. Então ele perdeu. O imóvel perdeu o que investiu. E perdeu o que investiu. Eu deixei um convite para você, telespectador, participar da nossa entrevista, do nosso bate-papo, para que você pudesse tirar suas dúvidas. Se você está com dúvida, pode mandar nesse nosso WhatsApp aqui, 997524005. A Consuelo é de Jacareí e ela já mandou uma pergunta. Ela falou o seguinte: Marcela, o banco pode tomar meu imóvel por falta de pagamento das parcelas, mesmo que seja minha moradia? Sim, o banco pode, porque não existe... Perdão, desculpa, ela complementou aqui. Perdão. Eu parei, mas eu não vi. Não, Consuelo, perdão, eu não vi que tinha complemento, porque ela fala, já ouvi dizer que quando é o único bem da família, eles não tomam. Verdade ou não necessariamente? É verdade que existe o bem de família. Porém, neste caso da lei da alienação fiduciária, ele não se enquadra. Por quê? Porque, como eu falei no início, na lei de alienação fiduciária, o imóvel não é seu. É do banco. É do banco. Entendi. Ou seja, você só tem a posse. Então, você não pode pleitear um direito de bem de família de um bem que não é seu. Não é seu. Então, pode. Então, pode sim, porque o bem, ele é da instituição financeira, ele não é seu, então ele pode, mesmo que seja o único bem. Carlos pergunta o seguinte: se eu compro um apartamento na planta e depois me arrependo, as parcelas que já paguei são devolvidas? Isso é uma pergunta muito legal, muito interessante, porque hoje nós temos a nova lei do distrato desde 2018. Hoje em dia, quase todas as construtoras, elas fazem através do patrimônio de afetação. Ou seja, elas separam o que é terreno e o que são bens imateriais. Como hoje é uma realidade esse patrimônio de afetação, se você desistir do imóvel, eu comprei o imóvel na planta, paguei X parcelas e não quero mais. Seja lá qual for o motivo. Seja lá qual for o motivo, a não ser que seja por culpa da construtora, ok? Seja lá qual for o motivo, hoje já é lei, já é simulado que você vai receber somente 50% daquilo que você já pagou. Entendi. Ou seja, 50% você vai perder. Então, tá vendo como planejamento é a palavra-chave para que você possa fazer um bom negócio? Porque a gente sabe que é suado, parcela de financiamento não é um negocinho que você fala, vou pagar R$30. Não é, você se organiza para pagar durante boa parte da sua vida. Então, tem que fazer tudo muito direitinho. Imprevistos acontecem, a gente sabe, a gente não quer que aconteça, mas o BO acontece, o BO vem quando a gente menos espera. Então, se você tiver planejamento e informação, a chance de sucesso é maior. Cris, eu vou pedir uma gentileza para você. Claro. Posso colocar o seu telefone aqui na tela? Claro. Porque tem algumas perguntas que chegaram, a gente não vai conseguir responder agora. Já fica o convite para você voltar. Obrigada. Tá bom, outras vezes. Mas vou deixar o contato aqui da Cristiane Gonzalez, que é advogada especialista nesse assunto. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou se você mandou mensagem e a gente não conseguiu responder, manda mensagem direto para ela, que ela pode te ajudar. E já fica o convite para que você venha mais vezes. A casa é sua. Muito obrigada, Marcela. Obrigada a você pela participação, foi uma viu? honra. Obrigada, a honra foi nossa. 6h46, intervalo comercial chegando. No próximo bloco, a gente fala sobre um assunto que eu acho que você, assim como eu, se lembra bem. A morte dos integrantes da banda Mamonas Assassinas. O grupo fez um sucesso danado. É da sua época? É da minha. Hoje faz exatos 30 anos daquele acidente aéreo que tirou a vida de todos os integrantes do grupo. Você se lembra desse assunto? Lembra de alguma música que tenha marcado a sua infância, a sua adolescência? Enfim, me conta pelo 997524005. A gente fala sobre esse assunto depois do intervalo. Até já. Jornal TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê. A única churrascaria premium da região. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Elas informam, inspiram, cuidam, lideram e transformam o nosso dia a dia. Neste Dia Internacional da Mulher, celebramos a força, a coragem e as histórias de mulheres que fazem a diferença na nossa região. É respeito, é reconhecimento, é voz feminina em destaque. TH+ SBT, junto com você, celebrando quem move o mundo.
quem nasceu em ano bissexto faz uma comemoração diferente de aniversário. Afinal, o dia 29 de fevereiro só aparece no calendário a cada 4 anos. Neste fim de semana, uma moradora de São José dos Campos comemorou a chegada dos seus 50 anos, mesmo que a data oficial só venha em 2028. 29 de fevereiro não é uma data comum no calendário, mas para algumas pessoas ela se torna ainda mais especial. Quem nasce nesse dia vive algo curioso. O aniversário só aparece oficialmente de 4 em 4 anos. A Ana Paula completou 50 anos agora em fevereiro, mas se for contar a quantidade de aniversários oficiais, esse número muda. Eu sou do dia 29 de fevereiro de 76. Fiz 50 anos corridos, mas de idade mesmo tenho 12. Mas a minha mãe entrou em trabalho de parto assim, de manhã, né? Antigamente é muito parto normal e eu nasci ao meio-dia, próximo do meio-dia. Então eu fui registrada de fato dia 29 de fevereiro. No início não era algo que ela gostava, mas hoje ser diferente acabou se tornando especial. Eu não tinha aniversário, então eu ficava bem chateada. Mas hoje eu gosto de ser diferente, hoje em dia é legal, né? Então hoje eu gosto de fazer aniversário dia 29 de fevereiro, é uma data legal, eu gosto. Segundo dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, em 2024, em todo o país, pouco mais de 6.400 pessoas nasceram no dia 29. No estado de São Paulo, esse número cai para 1.300 e em São José dos Campos, apenas 19 pessoas. Esse oficial de registro civil explica que são números que se mantêm baixos a cada ano bissexto. O crescimento e o decréscimo de nascimentos, no dia 29 de fevereiro, ele acompanha os outros dias, ele não tem diferença. Existem anos em que você tem mais nascimentos, isso acontece no dia 29, situação política, situação financeira, anos em que cai, isso acontece e acompanha. O dia 29 ele é como qualquer outra data, só que ele tinha diferença mesmo. Era anteriormente a declaração de nascido vivo. A Ana Paula nos contou que não conhecia ninguém que fizesse aniversário junto com ela. Mas em uma feliz coincidência, enquanto estávamos gravando a entrevista, nós encontramos o Paulo, que também nasceu no dia 29 de fevereiro. Não foi porque ela quis nem nada, foi de acontecer. Aí ela, como ela gosta bastante dessas coisas de história, essas coisas, ela não quis nem mudar a data. Deixou na data 29 de fevereiro mesmo. Acho normal, muita gente brinca, né? Então quantos anos você tem? Que não sei o quê. Eu falo, sou um cara velho da idade nova, só isso. E aí fica a pergunta: quando essas pessoas comemoram um aniversário, tomam um café com a família e brindam a vida? A verdade é que cada um encontra o seu jeito de festejar. O que não muda é a expectativa de quando chega um ano bissexto. E aí sim, dá para apagar as velas no dia certo. Eu costumo comemorar dia 28 de fevereiro, porque de fato eu nasci no mês de fevereiro, né? Então dia 28 de fevereiro é meu dia ideal para comemorar. Peço até folga no trabalho, tudo, porque é uma data que quase nunca tem, né? Então, para mim é importante quando tem o dia 29. Quando tem o dia 29, a cada 4 anos tem mesmo que comemorar. Espero que seu chefe seja bonzinho e te dê essa folga final, chefe, a cada 4 anos. Falando em datas, eu não sei se vocês se lembram, mas há exatos 30 anos, o Brasil parava na frente da TV com a notícia da morte dos integrantes da banda Mamonas Assassinas, um grupo que estava fazendo o maior sucesso. 3 décadas se passaram. Os Mamonas fizeram história e hoje são lembrados também por músicos que fazem questão de homenageá-los. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. 2 de março, há exatos 30 anos, a partida de 5 jovens no auge chocou o Brasil. Ei, eco, ponto! Sapo, ponto! Porém, existem risadas que o tempo não consegue silenciar. Tanto quanto másculo, aí com M maiúsculo, vejam só os seus músculos. Mesmo tão jovens e com apenas um álbum lançado, as músicas continuam marcando as novas e velhas gerações. Essa mulher eu conquistar, porque ela é linda, muito mais do que linda. Em São José dos Campos, a saudade ganhou palco. A banda Pelados em Sanja nasceu da admiração pelo grupo que marcou os anos 90. No repertório, os sucessos. No figurino, a marca visual que virou símbolo de uma época. E é assim que o Michel busca manter essa história viva. Quando eu era criança, eu já curtia muito, né? Muito mesmo.
e depois de adulto montando banda. Quando tive a oportunidade de tocar os Mamonas, montar o projeto, para mim foi um privilégio. E a gente procura também dar uma atualizada, trazer um pouco a nossa cara, trazer também algo engraçado como eles eram e faziam, da nossa forma, um pouquinho do nosso jeito também, mas sempre respeitando a obra e a história dos Mamonas. Hein? O Milton é baterista e recebeu o convite para integrar a banda no ano passado. O Michel, eu já fazia bastante trabalho com o Michel já no passado, e aí um dia ele falou que pode ser que pinte um dia uma oportunidade, ele pintou e abracei, né, pai? E até quem já está há mais tempo no projeto ainda se surpreende com a força que essas músicas continuam tendo. Quando você entende o propósito da banda, que é justamente aliviar a tensão, o divertimento, o cômico e o ridículo, aliviar a tensão da semana, do dia a dia, parece que tudo se encaixa melhor. A gente gosta de despertar, principalmente pra galera mais velha, a sensação de nostalgia, mas pra quem tá chegando, a gente quer mostrar que música é uma coisa divertida, que a vida não precisa ser tão difícil às vezes e que a gente consegue ver o lado bom das coisas em tudo. A lembrança segue viva. Muita gente ainda se lembra como foi receber a notícia do acidente. Foi uma notícia muito triste, né? Não dava pra acreditar. E aí, assim, você era fã, gostava das músicas? Sim, muito. E após o acidente dele, causou uma tristeza muito grande, porque ele lembra a minha primeira paixão. E tem quem ainda cante como se fosse 1996. Mina, seu cabelo é da hora. Seu corpinho violão. Meu docinho de coco tá me deixando louco. É um fato que a banda deixou uma marca na última geração. E é por isso que 30 anos depois, eles ainda não saíram de cena. Tenho uma filha que tem mais ou menos a idade, o tempo de morte deles, e a gente colocava para eles escutar. E pena, né? Meu pai escuta, meus irmãos, eu também. Me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Eu te love you. E é assim, nesse clima de nostalgia, que a gente se despede do Jornal de hoje. Mas amanhã tem mais, a partir das 6h15 da tarde. Boa noite, obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.